7 horas mais 30 minutos, 7h30 nesta manhã. E eu quero lembrar que nós estamos caminhando para o segundo elo do clamor das portas abertas. Hoje é quinta-feira e na meia-noite, de quinta para sexta-feira, nós estaremos abrindo o segundo jejum. E eu quero convidar você que está aí do outro lado para participar conosco, né? O que é impossível para os homens é possível para Deus, né? Deus, ele abre portas aonde não tem. O que está faltando é você buscar no Senhor, é você perseverar, é você crer, né? Que Deus, ele tem poder para resolver qualquer problema, qualquer situação. Eu não sei qual é a porta que ainda está fechada diante de você, mas eu convido você a participar do clamor das portas abertas. Seja na saúde, né? Você que tem batalhado aí na sua saúde, mas não tem alcançado resultado, seja na sua vida sentimental, né? Tudo tem dado errado, nunca nada tem dado certo para você, na sua vida espiritual, na família, na sua vida financeira, você que tem corrido atrás de um trabalho, de um emprego, mas a porta não abriu. Eu quero dizer para você, Deus, ele tem uma porta aberta para você, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu convido você a estar conosco amanhã em um de nossos templos. Eu convido você a acordar hoje à meia-noite. Eu convido você para esse desafio, para você a partir de agora lutar com a fé. Então, à meia-noite você vai abrir um jejum. Nesse jejum você vai apresentar a Deus as portas que estão fechadas. E você vai clamar, você vai orar, você vai pedir para Ele aquilo que você quer. E quando for o meio-dia de sexta-feira, né, você vai abrir à meia-noite. Aí quando você abrir o jejum, você volta para o seu repouso. Aí quando for no outro dia de manhã, você acorda, ore, né, pelo seu propósito, por aquilo que você tem apresentado ao Senhor, pela porta que você tem pedido para Ele. E quando for meio-dia de sexta-feira, você vai realizar a última oração e você vai entregar ao Senhor o seu jejum. Nesse período de jejum você não vai se alimentar com café, suco, com nada de alimentação. A única coisa que você vai poder fazer é tomar um pouquinho de água. Mas qualquer outro tipo de alimentação você não poderá fazer. Então você tem que cumprir, né, o jejum para que Deus possa abençoar a sua vida. Então, de meia-noite, de quinta para sexta, hoje você vai até meio-dia de sexta-feira. Serão 12 horas. Você vai estar jejuando, orando e clamando pelas portas abertas em nome de Jesus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não perca esta grande oportunidade. Abra o seu jejum à meia-noite, né? Eu estarei com os obreiros da igreja. Você que quer estar conosco na igreja, eu lhe convido. Chegue 10 minutos mais cedo, né? Cheguei 10 minutos mais cedo. À meia-noite eu vou estar com todos os obreiros em todos os nossos templos, abrindo o jejum e clamando pela sua vida. Você que quer abrir conosco, né? Fique à vontade. Mas você que não pode estar na igreja, faça o jejum na sua casa mesmo, né? Você vai acordar, vai dobrar o seu joelho na sua casa e vai abrir o seu jejum em nome de Jesus Cristo, tá bom? Aí você vai estar conosco sexta-feira, 7h30 da noite, ou domingo, né, às 8 da manhã. Para quem não pode estar sexta-feira à noite, eu lhe convido para estar no domingo, né, domingo às 8 horas da manhã, participando do clamor das portas abertas, tá bom? Olha, são 7 horas mais 34 minutos, 7h34, e ontem eu estava pregando algo muito interessante a respeito da vida de Paulo, das suas viagens missionárias.
E em uma das suas viagens ele parou numa cidade chamada Éfeso, uma cidade que era cheia de filósofos, pessoas que viviam sobre ensinamentos humanos, tradições humanas. Pessoas muitas naquele lugar acreditavam que quando a pessoa morre tudo acaba. Algumas acreditavam que a pessoa deveria viver pelo prazer. Alguns acreditavam que as pessoas não precisariam se arrepender dos seus pecados. Então, eram diversas as explicações que aqueles filósofos eles tinham para o povo de Éfeso e que distanciava aquele povo do verdadeiro Deus. Muitos acreditavam na existência de muitos deuses, de múltiplos deuses. Eles tinham Deus do sol, Deus da lua, Deus da chuva, e enfim de vários. Eles acreditavam realmente em muitos deuses. E Paulo, chegando ali em Éfeso, ele também anunciou a palavra. Ele pregou a palavra. E no momento em que ele pregou a palavra, aquilo incomodou muito um artesão chamado Demétrio, porque ele trabalhava com a fabricação de imagens, de escultura, e lá também existia um templo de uma deusa chamada Diana. Esta deusa, ela era adorada por todos de Éfeso, por todos da Ásia e por todas as pessoas do mundo inteiro. Então muita gente ia até a cidade de Éfeso exatamente para prestar cultos a uma deusa chamada Diana. Então, quando Paulo ele chega ali pregando e falando de Jesus, falando do arrependimento, da ressurreição, falando a verdade, aquilo dali incomodou muito aquele povo, aqueles filósofos que tinham as suas opiniões baseadas em tradições humanas, costumes humanos, eram pessoas supersticiosas, viviam sobre fundamentos que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. Então, quando Paulo chega falando a verdade, aquilo incomodou, aquilo trouxe um grande alvoroço naquele lugar, porque ele estava falando de Jesus Cristo. E muitos adoradores da deusa Diana começaram a contender contra Paulo e começaram a gritar: viva a deusa Diana, a deusa dos Éfesos. Então eles gritaram ali cerca de 2 horas sem parar o nome da deusa Diana. Diana, Diana, Diana. Então 2 horas gritando, glorificando esta deusa. E uma grande parte daquele povo rejeitou a palavra de Deus por causa desse tipo de costume, por causa dessa tradição. O Demétrio se sentiu ameaçado e foi denunciar Paulo. Por quê? Porque aquelas imagens que ele vendia de escultura da deusa Diana dava muito lucro para ele. Então quem quisesse uma imagem da deusa Diana tinha que comprar. A pessoa ia lá, comprava a imagem do tamanho que ela quisesse, da forma que ela quisesse. Ali ela levava aquela imagem para a casa dela, uma imagem que era construída, feita pelas mãos de um homem. Então, quando Paulo chegou lá, Paulo falou: olha, isso é obra de mãos humanas.
Pare com isso. Jesus Cristo morreu na cruz. Ele morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar. É Jesus quem cura, quem salva, quem liberta. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Por que vocês estão colocando a fé em uma imagem de escultura? Então Paulo começou a pregar ali. E o Demétrio, como era dono daquela fábrica de ídolos, ele não gostou, ele não aceitou. Ele sentiu-se ameaçado por quê? Porque ele ganhava muito dinheiro. Era muito dinheiro de pessoas que moravam em Éfeso e que cultuavam a deusa Diana, e de outras pessoas que vinham de outros países, lugares, porque esta deusa Diana era conhecida no mundo inteiro. Então todo mundo comprava estátua, imagem, ídolo da deusa Diana, porque as pessoas acreditavam que esta deusa poderia fazer algo por elas. Essas pessoas acreditavam que esta deusa poderia guardar a sua família. E eles não somente acreditavam na Diana, mas como eu preguei ontem na igreja, eles também acreditavam que uma pedra que havia caído do céu, era uma pedra que protegia a cidade. Então, você vê que aquele povo, eles viviam numa cegueira espiritual tão grande, que eles acreditavam na deusa Diana e numa pedra que havia caído do céu. A deusa e a pedra eram colocados naquela cidade, naquele lugar, como uma forma de proteger aquele povo. Você vê que eles acreditavam que uma imagem, que uma pedra poderia proteger a sua cidade, o seu país. E era exatamente aquele tipo de fé que aquele povo tinha. Era exatamente aquele tipo de fé. Quando Paulo chega na cidade de Atenas, ele fica indignado. Ele fica completamente indignado. Uma cidade que tinha muito mais deuses, ídolos, do que pessoas. A cidade de Atenas era uma cidade tão pagã, tão idólatra, que tinha mais ídolos do que pessoas. Tinha muito mais deuses, imagens, do que pessoas. E ele começou a pregar naquele lugar todos os dias. Ele falava, ele repetia a pregação, ele ministrava. Isso está errado. São deuses fabricados pelas mãos de homens. Pare com isso. Jesus Cristo está vivo, Ele ressuscitou e Ele vai julgar o mundo. Arrependam-se. Paulo estava falando para o povo: arrependam-se, parem com isso. Deus não levou em conta no tempo da ignorância. Isso quer dizer, quando você não tinha esse conhecimento, Deus não levou em conta. Mas agora Ele vai julgar. Agora Deus pode fazer o julgamento. Então, abra o seu coração. Abra o seu coração. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha para você ver o que diz em Atos 14, e no verso de número 12. Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e de Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade, e o sacerdote trouxe 2 bois e coroas de flores para o portão da cidade. E o povo queria matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e Paulo. Quando os apóstolos
souberam disso, rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão e gritaram: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o Evangelho a vocês para que abandonem essas coisas, porque não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo. Olha para você ver, Paulo mais uma vez pregando e falando, e dessa vez ele estava em Listra e Derbe, e a palavra do Senhor está dizendo que, pelo fato dele ter curado um homem coxo, através da palavra de Deus, as pessoas começaram a adorar, a querer sacrificar para Paulo e Silas. Eles deram até nomes de deuses para o Paulo e para Silas. Perdão, Barnabé, irmãos. E eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e de Mercúrio a Paulo. Então, você vê que Paulo e Barnabé receberam o nome de deuses que eram adorados naquele lugar. E os sacerdotes trouxeram bois, coroas de flores. Eles trouxeram animais para poder sacrificar, para realizar uma cerimônia religiosa. E quando Paulo e Barnabé viu aquilo, eles ficaram indignados. Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o Evangelho para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo. Então você vê que o próprio Paulo, ele renunciou qualquer tipo de cerimônia religiosa voltada para ele. Ele não aceitou a comemoração que aquele povo estava querendo fazer. Aquele povo estava ali querendo fazer uma comemoração, realizar um sacrifício de um boi, de animais, e chamando Paulo e Barnabé de deuses. São os deuses que se manifestaram no nosso meio, deram nomes de deuses para Paulo e Barnabé. Mas quando eles perceberam que eles estavam querendo realizar sacrifícios, rituais, eles gritaram, eles rasgaram as roupas e disseram: nós somos apenas seres humanos como vocês. Isso é o próprio apóstolo Paulo que está falando. Quem era Paulo? Discípulo de Cristo, um homem que seguiu a palavra de Deus, um homem que pregava, que curava, que libertava as pessoas. Ele está pregando para o povo e dizendo: converta-se ao Deus vivo. Um homem que rejeitou qualquer tipo de adoração, sacrifício. Ele não aceitou nenhum tipo de adoração, nenhum tipo de sacrifício. E ele deixou bem claro: somos apenas seres humanos. Isso quer dizer, todos que nascem desta terra são apenas seres humanos. E por mais que são usados pelo Senhor, por mais que Deus usa para o Evangelho, para a palavra, ou para curar, ou para libertar, mas isso quer dizer que nós não somos dignos de sermos adorados. Ninguém pode realizar um sacrifício, um ritual para um discípulo, para um apóstolo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque a única pessoa que tem que ser adorada e tem que receber sacrifícios é o Deus vivo. É o Deus quem fez o céu, fez a terra e o mar e tudo que existe neles.
Então, quando eu faço sacrifício para Paulo, quando eu faço sacrifício para José, para Pedro, para Barnabé, eu estou realizando algo que não está de acordo com a palavra. Porque é o próprio Paulo quem está falando aqui em Atos. No capítulo 14, verso 15. Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Parem com esta loucura de querer sacrificar para nós, de querer dizer que nós somos deuses. E aí eu quero que você preste bastante atenção. Quantas pessoas que não ficam comemorando e realizando festa de Paulo, festa de Barnabé, festa de João, e sacrifícios e rituais. Veja por onde a humanidade está caminhando. Veja por onde as pessoas estão caminhando exatamente contra a palavra de Deus, não exatamente no caminho certo, mas contra a palavra de Deus. Porque isso daqui que eu estou pregando não tem nada a ver com religião, isso é a palavra. O que a palavra está dizendo é o seguinte: nós somos apenas seres humanos. Quem foi Paulo? Quem foi Silas? Quem foi Barnabé? Seres humanos. Tem o nosso respeito, sim. São respeitados, mas não podem ser cultuados, não podem ser adorados, não podem ser colocados como um Deus. Não podemos realizar rituais, sacrifícios, comemorações, levantar a bandeira de Paulo, fazer uma festa para Paulo, como se ele tivesse o poder sobre a humanidade, sobre uma comunidade, sobre um país. Porque tudo o que foi feito pelas mãos de Deus. Tudo que foi feito pelo Senhor. E o que a palavra está dizendo? Convertam-se. Espera aí, muda a sua mente, abra seu coração. Converta-se ao Deus vivo. Convertam-se ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mas agora Deus quer que você se arrependa. Talvez você tenha colocado a sua fé em Paulo, em Barnabé, numa imagem de Paulo, numa imagem de Barnabé, numa imagem da deusa Diana, achando que isso pode mudar, mas isso não pode mudar. A única pessoa capaz de mudar a nossa vida é o Senhor Jesus. Coloca isso no seu coração. Apenas Cristo, Ele pode mudar a nossa vida. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai amado, diante da Tua presença, Pai, eu oro nesta manhã. Eu consagro o copo com água, a peça de roupa, a foto que foi colocada, Senhor, em cima do aparelho de rádio, determinando a bênção, o milagre, que esta pessoa tanto precisa, necessita. Meu Deus, abra os olhos, o coração, mostra a essa pessoa, Pai, o verdadeiro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele, Senhor. Então mostra para o Teu povo. Envia o Teu Espírito Santo, Pai, em cada lar, em cada família, em cada coração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim eu finalizo o programa de hoje, que a gente se encontra amanhã, a partir das 7 da manhã, aqui pela rádio. Fique com Deus.